E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais um The Explainer. Hoje a gente vai falar de uma das figuras mais, fascinantes e ao mesmo tempo odiadas de todo o Novo Testamento. Os publicanos. Pensa só, eles eram tipo os pecadores favoritos de Jesus, mas para todo mundo eram traidores. A grande pergunta é, por quê? É isso que a gente vai descobrir. Olha, para você ter uma ideia, essa frase aí não era um elogio não, longe disso. Era uma acusação pesada, uma arma usada para tentar destruir a reputação de Jesus. Naquela época, ser chamado de amigo de publicanos era praticamente ser chamado de cúmplice da pior escória da sociedade. Era um escândalo, assim, gigantesco. E aí que fica a pergunta, né? Mas por que tanto ódio? O que esses caras, esses coletores de impostos, faziam para serem tão detestados por todo mundo? Porque só o fato de Jesus sentar para jantar com um deles já era visto como um ato de rebeldia, uma coisa radical. Ok, para a gente entender a atitude de Jesus, que era super radical para a época, a gente precisa primeiro mergulhar fundo nesse ódio todo. Então, bora lá. Vamos começar a desvendar de onde vinha esse estigma social e religioso tão forte. Cara, era basicamente a tempestade perfeita, sabe? Tinha motivo de tudo quanto é lado. Pensa comigo. Primeiro, a traição. Os caras trabalhavam para Roma, o império que dominava eles. Eram vistos como traidores da pátria, do próprio povo. Segundo, a corrupção era sistêmica. A extorsão não era um defeito, era o sistema funcionando como deveria. E para fechar, a impureza religiosa. Eles mexiam com gentios, com moedas que tinham imagens pagãs. Para os religiosos mais fervorosos, eles eram impuros párias. Beleza, agora vamos focar no que fazia essa engrenagem girar, no motor econômico por trás disso tudo. A gente está falando de um sistema chamado tax farming, ou arrendamento de impostos. E é aqui que o queixo cai, porque a gente entende que a corrupção não era uma opção, era um modelo de negócio mesmo. O esquema era, ao mesmo tempo, genial e completamente perverso. Funcionava assim. Roma basicamente leiloava o direito de cobrar impostos numa certa região. Aí vinha um cara, o publicano, e pagava uma fortuna adiantado para Roma. Para ele recuperar essa grana e, claro, ter o lucro dele, ele tinha que cobrar do povo mais do que ele pagou. E agora vem a parte mais maluca. Não tinha limite, não tinha teto. Quanto mais ele conseguisse tirar das pessoas, maior era o lucro dele. A ganância já vinha de fábrica no sistema. E aqui a coisa fica ainda mais interessante, porque não era tudo um balaio só. As fontes da época mostram que existiam dois tipos de coletores. Tinha o gabai, que cobrava impostos mais fixos, tipo o imposto sobre a terra. Ele era odiado? Sim, claro, mas não era o vilão principal. O verdadeiro alvo de todo o ódio era o Mox. Esse era o cara da alfândega, que ficava nas estradas, nos portos, inventando taxa para tudo, cobrando o que desse na telha. A extorsão era o parquinho de diversões dele. Então, quando você abre o Novo Testamento e lê a palavra grega telonés, pode ter certeza, eles estão falando desse cara aí, do Moques, o mais odiado de todos. E a cabine onde ele trabalhava chamava Telonion. Guarda bem esses nomes, porque eles vão aparecer de novo já. Agora que a gente já pintou esse quadro de ódio, de corrupção, a atitude de Jesus fica ainda mais chocante, né? Vamos ver agora o tamanho do escândalo que ele arrumou com uma coisa que parece simples. Sentar para comer com essa gente. O palco para uma das cenas mais famosas da Bíblia é uma cidade chamada Cafarnaum. E o segredo aqui é a localização. Não era um vilarejo perdido no meio do nada, não. Cafarnaum ficava na Via Maris, que era tipo a principal autoestrada do mundo antigo. Uma rota comercial super importante que ligava o Egito até a Mesopotâmia. E o que não pode faltar numa autoestrada super movimentada como essa? Exatamente, um posto de alfândega, um telonium, um lugarzinho estratégico para cobrar imposto de tudo que passava. Ou seja, era um lugar onde rolava muita, mas muita grana. E é exatamente aí, sentado na sua cabine de cobrança, no meio desse furacão todo, que a gente encontra um cara chamado Levi. Talvez você conheça ele por outro nome, Mateus. É ali, no seu local de trabalho, que Jesus passa e fala duas palavrinhas que mudam tudo. Siga-me. Claro que a elite religiosa da época pirou. Como assim ele come com essa gente? E a resposta de Jesus, essa que está na tela, basicamente vira o jogo. Ela redefine toda a missão dele. Ele está dizendo, olha, eu não vim para quem já se acha perfeito. Eu vim exatamente para essa galera que a sociedade rotulou e jogou fora. Mas a história não termina só no chamado. O ponto do evangelho é que o encontro com Jesus não só inclui, ele transforma. E cara, não tem exemplo mais poderoso, mais cinematográfico disso do que a história de um cara chamado Zaqueu. Agora a gente muda de cenário, vamos para Jericó. E de novo,
A localização é a chave de tudo. Jericó era tipo um oásis de luxo, um centro comercial riquíssimo, famoso por produzir um bálsamo que era caríssimo. Ou seja, era o lugar perfeito para um coletor de impostos não só ficar rico, mas ficar absurdamente rico. E o Zaqueu não era um publicano qualquer, não. O texto chama ele de Artiteloenes, que significa literalmente o chefe dos publicanos. Pensa nele como se fosse o chefão da máfia local de impostos, o gerente regional da extorsão. O cara estava no topo da cadeia alimentar com um poder e uma riqueza que com certeza vieram daquele mesmo sistema corrupto que a gente já viu. A história todo mundo conhece, né? O cara baixinho e rico que sobe na árvore para conseguir ver Jesus. E aí Jesus olha para cima, chama ele pelo nome e se convida para ir na casa dele. O resultado desse encontro é essa declaração aí, absolutamente impressionante. Repara que não é uma promessa vaga. A mudança dele é radical, é pública e, o mais importante de tudo, é prática. E aqui, nesse número, está a chave de ouro da história toda. 4 vezes. Isso não é um número aleatório que ele tirou da cabeça. Ao falar 4 vezes, Zaqueu está citando a lei do Antigo Testamento, lá de Êxodo, que era a pena para roubo. É basicamente uma confissão pública. Ele está gritando para todo mundo ouvir: eu roubei. E ele não só admite o erro, como se compromete a pagar a restituição máxima, muito mais do que a lei pedia. Beleza, então depois de ver tudo isso, o que a gente aprende? Qual é a grande lição? O que é a história desses caras? Os mais odiados de Israel ensina pra gente sobre a mensagem de Jesus. Acho que o ponto central é esse aqui. A graça de Deus não é uma coisa barata, deixa pra lá. Jesus não olha para o Zaqueu e fala: tudo bem, pode continuar roubando. De jeito nenhum. A mensagem do Evangelho acolhe o pecador, abraça quem está na margem, mas ela exige uma mudança de vida. Uma mudança real, que gera justiça, que leva a pessoa a consertar o que fez de errado, que transforma a pessoa de dentro para fora. E essa ideia de um arrependimento que se mostra na prática não começou com Jesus, não. Antes dele, João Batista já estava batendo na mesma tecla. Quando os publicanos chegaram para ele e perguntaram: o que a gente tem que fazer? A resposta foi super direta: parem de roubar, cobrem só o que é justo. A mudança de atitude, a ética no dia a dia, era a base de tudo. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, para a gente pensar mesmo. Porque a história dos publicanos não é só uma historinha antiga. Ela desafia a gente a olhar para o nosso mundo hoje e perguntar: quem são os publicanos de hoje? Quem são as pessoas que a nossa sociedade despreza, que a gente rotula como traidor, corrupto, impuro? E o que significaria de verdade ter um encontro transformador com elas? Essa reflexão eu deixo com vocês. Valeu por acompanhar mais este The Explain. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos.